Então, irmãos, como vocês já devem saber, a aula é sobre oração. Então, o que é oração? Então, irmãos, não é uma questão fácil responder o que é oração. Pode até parecer, mas nós vamos ver na lição aqui que existem muitos detalhes importantes que a gente precisa conhecer a respeito de oração. E muita gente às vezes não atenta para essas coisas. É tanto que os discípulos, olha que interessante, chegaram para Jesus e pediram a ele que os ensinassem a orar. Se fosse uma coisa muito simples e fácil, que qualquer um deduzisse facilmente como fazer, eles não pediriam isso. Eles queriam conhecer melhor, profundamente, como é que era uma oração agradável a Deus. E aí Jesus ensina eles, dando um modelo de oração, como disse aqui, a oração do Pai Nosso, que todos nós conhecemos. E muitos rezaram milhares de vezes essa oração. Porque, como a gente viu aqui, é interessante, ele ofereceu como modelo essa oração. É importante a gente destacar isso porque vocês com certeza sabem, muita gente utiliza a oração do Pai Nosso, que foi dada como modelo, como uma reza, uma coisa repetitiva, como um meio de ter uma religiosidade diante de Deus. E nós precisamos compreender que Ele deu essa oração aqui do Pai Nosso, não foi para que a gente ficasse repetindo essa oração milhares de vezes, porque quanto mais a gente repetisse, mais agradaria a Deus. Quem lembra do versículo onde Jesus fala sobre essa questão de repetição? O que ele diz? A gente vai ver mais na frente, mas já vamos adiantar aqui. Quem lembra? O que Jesus fala sobre repetições? Não useis de vãs repetições. Aí ele diz mais: não sejam como, se não me engano, os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Ou seja, pensam que por fazerem repetições enormes, é isso que vai fazer com que Deus os ouça. A oração não é algo que você vai repetir milhares de vezes, porque quanto mais você repetir, como se fosse uma reza, aquela coisa do mesmo jeito, aí é que Deus vai ficar feliz. Oração, irmãos, já adiantando aqui, oração é relacionamento, é conversa com Deus. Oração não é uma receita que você repete inúmeras vezes. Oração é algo que você faz como alguém que conversa com um amigo, com alguém que lhe é chegado, e aí você abre o seu coração. Infelizmente, muita gente não compreendeu isso, e nós precisamos saber dessas coisas e até conhecer os textos para a gente ensinar as pessoas aí fora também, quando a gente estiver falando sobre oração. Muitos familiares nossos, parentes, que são católicos e não entendem isso, e caem nesse erro de achar que precisam repetir o Pai Nosso milhares de vezes para agradar a Deus. E nós, compreendendo essa verdade, precisamos ensinar essa questão da oração como algo espontâneo, que vem do fundo do coração, como uma conversa. Muitas pessoas estão enganadas a respeito desse assunto. É importante a gente ensiná-las. Não sei se os irmãos já repararam isso nos evangelhos, mas vocês já observaram quantas vezes cita que Jesus tinha saído para orar, estava orando. Vocês já repararam isso, já observaram? Mesmo com o ministério corrido, muitas pessoas querendo falar com ele, querendo ser curado, Jesus tirava sempre um tempo para a oração. O texto que a gente leu aqui no início fala exatamente sobre isso. Nós vamos daqui a pouco meditar um pouco mais nele, mas só para a gente compreender, irmãos, nosso maior exemplo de uma pessoa que ora é Jesus. Então, se você tiver alguma dúvida se oração é algo necessário na vida de um cristão,
Veja o exemplo de Cristo. Quando ele orava, quanto que ele falava com o Pai, mesmo sendo Deus, sendo filho de Deus, ele cultivava um relacionamento contínuo com o Pai. Então, se ele, mesmo sendo o filho de Deus, fazia isso, quanto mais nós, que somos pessoas falhas, pecadores, cheios de dúvidas, medos, ansiedades, cheios de contradições, de dificuldades, será que nós não precisamos muito mais orar? Então que a gente pense sobre isso. Deixa eu ler o texto aqui de novo. Não sei se vocês repararam, quando os discípulos vão procurar Jesus, eles dizem assim: todos te procuram. Essa afirmação deles aqui era como se eles estivessem dizendo assim: Jesus, está todo mundo atrás do Senhor, o que o Senhor está fazendo aqui? Orando. Tem muita coisa para ser feita, tem muito trabalho. Foi uma repreensão dos discípulos. Não sei se vocês já observaram isso lendo esse texto, mas eles estavam de maneira delicada, se não grosseiramente, mas chegando para Jesus e dizendo que ele estava com as prioridades erradas, porque ele devia estar trabalhando, porque tinha muita gente precisando, e não era para ele estar gastando tempo orando. Em outras palavras, eles estavam dizendo isso. Quando eles chegaram lá: mestre, todos te procuram. Só faltava dizer assim: o que o Senhor está fazendo aqui? O que o Senhor está fazendo aqui orando? Perdendo tempo aqui. Quase que disseram isso. Deixa eu continuar lendo aqui. O que parece é que tanto Pedro quanto os discípulos estavam tentando dizer para Jesus que não era correto perder tempo ali sozinho, sem fazer nada, enquanto havia tanto por fazer. Há pessoas que ainda hoje pensam exatamente como Pedro e os discípulos. Não sei se é o caso de alguém aqui, mas tem pessoas que acham que a oração é perda de tempo. Principalmente se você é uma pessoa muito ocupada, tem muita coisa para fazer, muito problema para resolver, e aí às vezes pensa: eu vou orar, vou gastar tempo orando, tem tanta coisa para fazer. Tem gente que pensa que a oração é um momento onde você está desperdiçando tempo. Deixa eu continuar. Acreditam que o tempo gasto com oração seria melhor aproveitado trabalhando, mas poucas têm a coragem de admitir que bem lá no fundo pensam que tempo gasto com oração é tempo perdido. A maioria das pessoas se inquieta muito mais do que ora, porque na verdade elas acreditam que deveriam estar fazendo alguma coisa em vez de orar, e por pensarem assim, tentam fazer do tempo que deveria ser dedicado à oração um tempo mais produtivo. É exatamente aí que mora o perigo. Quando procuramos transformar o tempo de oração em algo mais produtivo do que apenas estar na presença de Deus. Então é o que acontece com muita gente. Acha que oração é perda de tempo e prefere estar fazendo alguma coisa que ela acha que vai ser mais produtiva. Tem uma frase que eu ouvi, não sei se vocês conhecem, que diz assim, que quando nós trabalhamos, mas quando nós oramos, Deus trabalha. Deus trabalha por nós. Mas nós às vezes queremos fazer o contrário. Nós queremos tentar tomar o controle. É uma ilusão. A gente pensa que está no controle, vai tentar resolver, fazer muitas coisas, trabalhar muito, e acha que não precisa orar, e a nossa produção é muito menor. Nós não conseguimos às vezes resolver nada, frutificar nada. E se a gente estivesse orando, buscando a Deus, na presença dEle, nós frutificaríamos muito mais. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente fosse colocar a mão na massa, a gente ia fazer as coisas na direção de Deus, cheio do Espírito, com sabedoria, conforme a palavra. Deus já ia preparar o caminho, os corações. Quando a gente fosse trabalhar, os frutos viriam muito mais rápidos. Às vezes a gente quer fazer o contrário, trabalhar muito e orar pouco. E a gente pensa que está acertando, e é um grande engano. Trabalhar é muito bom para o reino de Deus,
Mas Deus não nos chamou só para ser servos, Deus nos chamou para andar com Ele, num relacionamento. À medida que a gente anda com Ele, nós crescemos e consequentemente somos usados por Deus. Nós precisamos compreender isso, para não descartar a oração como se não fosse importante. Antes, portanto, de tentar encontrar uma resposta para a pergunta o que é oração, precisamos ter em mente o que a oração não é. Orar não é um meio para se fazer negócios com Deus. Oração não é barganha, não é um negócio com Deus. Deus não é um mercador de bênçãos. O que é barganha? Quem pode dizer? Toma lá da cá, troca. É quando alguém quer simplesmente trocar uma coisa com outra pessoa. Tem gente que às vezes vê Deus assim. E enquanto nós estudamos, nós precisamos meditar e refletir se nós às vezes não estamos vendo Deus desse jeito. Tem gente que tem a seguinte mentalidade: eu vou buscar a Deus, orar, ou ir para a igreja, ou fazer qualquer outra coisa, para ver se Deus resolve o meu problema, para ver se Deus me abençoa. Eu vou agradar Ele, fazer o que Ele quer que eu vá para a igreja, quer que eu ore, quer que eu leia a palavra. Pois tá bom, vou fazer isso, e aí Ele vai fazer alguma coisa por mim. Ver Deus como se fosse um ídolo, ou como se fosse um negociante, que você faz alguma coisa para receber algo em troca. Irmãos, nós temos um Deus que é o nosso Pai, nosso amigo, com quem nós nos relacionamos. Você chega com o seu marido ou com a sua esposa para se relacionar com ele, em todos os sentidos, de conversa, de relacionamento de maneira geral, só com o intuito de receber alguma coisa? De receber algo em troca? Acredito que não. Um relacionamento assim é um relacionamento doentio. Se você se aproxima de alguém só porque quer algo, não, você se aproxima de alguém porque você gosta da presença daquela pessoa. Com Deus deveria ser assim. Eu me aproximo dele, ainda que ele não me dê o que eu quero, ainda que ele não faça o que eu espero, mas eu me aproximo dele porque eu amo, eu oro porque eu tenho prazer nisso. A oração tem que ser assim, e não uma barganha. Oração não é uma relação utilitária com Deus. Há pessoas que só oram quando precisam que Deus faça alguma coisa. Há pessoas que só oram quando precisam que Deus resolva algum problema. Para muitas pessoas, Deus é uma espécie de equipamento que pode ser ligado e usado. E quando não se precisa mais dele, pode ser desligado e encostado em um canto. Tem gente que pensa isso, sabe, sobre Deus, que Deus é uma máquina que você usa e desusa e descarta quando não precisa mais. Não sei se vocês já refletiram sobre isso. Vocês conhecem aquelas maquininhas que a gente coloca dinheiro e sai um refrigerante, né? Uma batatinha, alguma coisa desse tipo. Tem gente que pensa que Deus é nesse estilo aí, só que uma máquina assim bem mais grandiosa e poderosa que vai nos dar coisas melhores. Então muita gente analisa tipo assim: eu estou bem, estou sem nenhum problema, não está acontecendo nada. Ela pode até não pensar isso, mas ela age assim: então eu vou continuar a minha vida normalmente, como se nada tivesse acontecendo. Para que orar? Para que ficar orando tanto, lendo a Bíblia? Isso é besteira. Aí na hora que o bicho pega, que aperta, que ela está com problema, com dificuldade ou doente, qual é a primeira coisa que ela faz? Corre para Deus. Graças a Deus que ela está correndo para Deus, mas por que ela só corre para Deus quando precisa? Quando tudo está bom, não lembra, não ora, não busca, não adora. Só quando tem problema é que busca a Deus. Aí se recebe o que deseja, se afasta novamente. Se consegue um emprego, aí esfria. Se consegue a cura, aí não quer mais saber de oração. Não deveria ser simples, porque oração não é só para você conseguir alguma coisa. Oração é se relacionar com Deus. Oração não é um ritual religioso, onde praticamos um monólogo vazio, sem sentido, automático, de palavras repetidas. Jesus mesmo nos advertiu quanto à inutilidade das vãs repetições. É o texto de Mateus 6,7 que a gente já citou. Então, afinal de contas, o que é oração? Então, interessante. A oração não é um ritual religioso, não é apenas um ritual. O que é um ritual
religioso. Quem pode dizer uma coisa, um ritual? O que significa isso? Ritual religioso. De vez em quando a gente fala isso na igreja. O que é cumprir um ritual? Exatamente. É um hábito rotineiro, uma coisa que você faz constantemente. Oração não é para ser vista assim. Mas será que tem gente que vê a oração desse jeito na igreja? Como se fosse só uma coisa que ela tem que fazer? Um ritual que ela tem que cumprir por obrigação? Infelizmente, acredito que deve ter pessoas que veem a oração desse jeito, mas oração não é simples, ela é até isso, mas ela é mais do que isso, não é simplesmente um ritual. E aí, quando se torna um ritual, o que acontece? Não há aquela coisa espontânea, vinda de dentro, do coração. Se torna uma coisa repetitiva. Tem crente que às vezes usa de vãs repetições também, sabia? Ele não está rezando o Pai Nosso, nem a Ave Maria, nem o Credo, mas todos os dias ele faz a mesma oração. Talvez até use as mesmas palavras, do mesmo jeito. Não muda nada. Mesmo repertório, a mesma coisa. Muitas vezes sem nem pensar no que ele está falando, sem nem refletir. Porque se torna mecânico, se torna sem vida. Eu me lembrei aqui do meu filho, quando ele fala de ritual religioso como um monólogo vazio. Meu filho Kaique chega para mim e diz assim: mas pai, eu oro, mas ele não me responde nada, só eu que falo, ele não fala nada, eu acho que Deus é muito tímido. Ele fala desse jeito, ele não fala comigo. Meu filho, aí eu explico para ele: meu filho, eu ia ensinar isso mais na frente, mas já adiantando aqui, Deus fala de maneira diferente. Deus não fala do jeito como eu estou falando com você, uma voz assim audível, você vai ouvir aqui claramente. Às vezes Deus fala assim, fala, mas isso é uma exceção. É uma exceção. Poucas vezes na Bíblia acontece isso. Às vezes a gente pensa que Abraão falava o tempo todo assim com Deus. Deus falava com Abraão, às vezes passava não sei quantos anos sem aparecer, aí aparecia de novo e falava. Muitas vezes Deus responde de outras maneiras. Deus responde através da palavra. Estou adiantando aqui a aula. Deus responde através de outras pessoas. Deus responde trazendo uma convicção ao nosso coração, trazendo uma certeza, trazendo uma iluminação, assim, uma direção, que você percebe que foi algo que veio assim de Deus realmente. Como é que você aprende a discernir isso? Quem é que pode dizer? Como é que eu sei quando Deus está falando e não está? Como é que eu consigo aprender isso? O que a gente precisa fazer? Lendo a Bíblia, a gente se aproxima de Deus. E o que acontece quando a gente se aproxima de Deus? A gente vai adquirindo o quê? E é esse o ponto que eu quero chegar. E por que a gente passa a ter a mesma concordância? O que acontece? O que está acontecendo nesse relacionamento? Intimidade. Essa é onde eu queria chegar. Intimidade. Você está começando a ter experiências e você vai aprendendo, caminhando com Ele, como é que Ele fala, como é que Ele age. E aí cada vez se torna mais fácil de você perceber quando Deus está te dando uma direção, quando Ele está dizendo que você não deve fazer algo. Agora, como é que você adquire isso? É instantâneo? Não, irmãos. É prática. Prática constante de oração, de caminhar com Deus. Isso não é uma coisa que vem de uma hora para outra. É algo que você aprende caminhando com Ele, à medida que você o conhece. Vamos lá. Uma das respostas possíveis sobre o que é oração nos é dada por N. Nouwen. Oração é o esforço intencional, concentrado e regular, visando criar um espaço para Deus. O que N. Nouwen quer nos ensinar com esta resposta? Oração é um esforço intencional, ou seja, a decisão de orar precisa ser nossa. Por que ele fala que é um esforço intencional? Por que é um esforço e por que é intencional? Pare para pensar. Por que de certa maneira orar é um esforço? Por que fala isso aqui na lição? O que vocês acham? É algo que vem naturalmente. Naturalmente a gente ama orar,
gosta de estar na presença de Deus. Será que naturalmente é assim o ser humano? Naturalmente a gente vai ter isso, né? Por causa do pecado, exatamente. A gente tem a tendência de se afastar. Pode prestar atenção, a gente tem muito mais facilidade de fazer algo relacionado à carne, algo relacionado às coisas desse mundo. É muito mais fácil, você nem se esforça para você gostar de assistir um filme, um jogo de futebol, conversar com os amigos, jogar videogame, assistir televisão, estar no Zap, no Facebook, no Instagram. Precisa alguém estar dizendo para você assim: meu filho, abre o Instagram para você olhar as suas atualizações, vá no Facebook, vá assistir um filme. Precisa alguém estar falando isso todo dia? Não, porque a nossa carne se inclina para isso, a gente gosta naturalmente, mas orar, a gente tem uma inclinação contrária. A nossa carne luta contra isso. O diabo, ele tenta nos desviar disso, desviar o nosso foco disso. Então você tem que fazer um esforço intencional, se disciplinar, ainda que você não esteja com vontade, você precisa se disciplinar, dizer para você mesmo: eu vou tirar um tempo de oração, eu vou falar com Deus, ainda que eu não esteja com vontade, ainda que eu não tenha sentido nada, mas eu vou orar, eu vou buscar a Deus. E é incrível, quando você faz isso, você percebe como Deus começa a agir no seu coração, você sente mais a presença dele, e as coisas vão mudando e vão acontecendo, mas você teve que dar um passo inicial para fazer isso. Agora, se você tomar aquela atitude que muita gente faz: não estou com vontade de orar não, quer saber de uma coisa? Eu não vou orar não. Quando Deus quiser que eu ore, eu vou sentir um desejo no meu coração de orar. Aí sabe, quanto mais ela faz isso, sabe o que acontece? O que acontece? Aí é que fica mais difícil, aí é que ela não ora mais mesmo. Passa semanas, meses sem orar, porque a vontade não vem. Ela está esperando que Deus crie um desejo no seu coração, e ela está tão carnal que isso não vai acontecer. Deus já está chamando, convidando através da palavra. Ela precisa só o quê? Obedecer, tomar atitude, enfrentar a carne e fazer o que Deus está querendo. Então, um esforço intencional, concentrado, requer foco, solicita que façamos calar as vozes que falam ao nosso redor, requer silenciar a nossa voz interna que tenta nos distrair a todo instante. Concentração também, por causa de tudo isso que a gente falou, essa tendência carnal que a gente tem uma tendência de não se concentrar na oração. Quantas vezes você já estava orando, para pensar aí de repente você já está pensando no jogo que você assistiu, no gol que o atacante perdeu, está pensando na roupa que você tem que comprar, no problema que você tem que resolver. Aí de repente você cai em si e fala: meu Deus, o que eu estava falando mesmo? Eu estava orando, o que eu estava dizendo? Nem lembro, porque você vai perdendo foco. Então você precisa ter um esforço também de se concentrar, tentar deixar todo o pensamento de lado, qualquer tipo de preocupação, problema, ou qualquer outra coisa que esteja acontecendo. Você lembra do que Jesus disse que a gente deve fazer quando vai orar? Lembra do que ele disse? Entra no teu quarto, fecha a porta. Quando ele falou aquilo ali, ele estava falando principalmente por causa dos religiosos que queriam aparecer publicamente e receber elogios das pessoas. Então ele fala que não precisava você fazer isso. Você entra no quarto, mesmo ninguém vendo, Deus vai te recompensar. Só que isso também tem um princípio interessante. Quarto fala de privacidade, de você estar sozinho, sem interrupção, sem barulho, sem nada. Nós precisamos tentar criar esse hábito, irmãos, de ter um local na nossa casa e um momento onde a gente busca a Deus e vai ter o mínimo de incômodo possível, vai ter o mínimo de barulho possível, e aí a gente pode o quê? Se concentrar melhor, colocar o nosso foco em Deus sem que nada atrapalhe. Lá em casa, por exemplo, eu gosto de orar de manhã. Agora os meninos não estão indo para o colégio, mas antes eles iam para o colégio, ficava uma maravilha.
não tinha grito, não tinha ninguém entrando no quarto para querer ir no banheiro, não tinha batida na porta, nada. Maravilha, o silêncio assim enorme, eu podia me concentrar melhor. Agora quando os meninos estão em casa, gritando, fazendo zoada, querendo assistir televisão, aí dificulta. É claro que quando você vai praticando, você adquire o hábito de orar, você ora em qualquer lugar, você ora no ônibus, no metrô, andando na rua, seja onde for. Mas se você não tem o hábito, se você puder tirar um momento para se concentrar num lugar, melhor. Vamos lá. Regular, requer consistência, regularidade. Não dá para pensar em orar hoje e só voltar a orar no mês que vem. Ou seja, se você fizer isso só uma vez perdida, fica difícil. Nós temos que criar um hábito, ter uma disciplina de fazer constantemente, praticar oração constantemente. Se você fizer isso uma vez por semana só, uma vez por mês, a carne vai tomando de conta e vai ficando cada vez mais difícil. Vamos lá, continuando aqui, senão a gente não termina. Visando criar um espaço para Deus. Este é o grande objetivo da oração, criar espaço para Deus em nossa vida. Precisamos criar espaço para Deus em nossa vida, porque tudo com o que nós nos relacionamos ocupa espaço em nós. Tudo que nos preocupa ocupa espaço em nós. Preste atenção nisso. É muito interessante. Tudo com o que nos empolgamos ocupa espaço. Tudo que chama a nossa atenção ocupa espaço. Tudo que nos faz sofrer ocupa espaço em nossos corações. Quanto mais ocupados, mais preocupados nos tornamos. Se vivemos tão ocupados, tão preocupados, tão sobrecarregados, como é que conseguiremos dar espaço para aqueles que diz: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Resumindo aqui o que ele está dizendo: quando nós deixamos de orar e fazemos muitas outras coisas, essas coisas ocupam lugar no nosso coração, na nossa mente, e se torna um motivo de preocupação, de ansiedade, e aí menos ainda nós pensamos em Deus. Criar espaço para Deus, que ele está falando aqui, é você reservar um momento onde Deus é quem vai encher o seu coração e a sua mente. Mas às vezes a gente se envolve em tantos entretenimentos, tantas coisas que em si mesmas não são pecados. Tipo o que eu falei aqui de redes sociais, filmes, jogo de futebol. Essas coisas em si mesmas, elas não são pecaminosas. Mas se você deixar tudo isso ocupar a sua mente e você não busca a Deus, você fica cheio de outras coisas vãs, inúteis, carnais, e não pensa em Deus, não se volta para Deus. E aí fica cada vez mais difícil. A vida sem espaço para Deus pode facilmente se tornar estreita para nós. Quando não abrimos espaço para Deus em nossa vida, somos tomados pela inquietação e alienação. Quanto mais preocupados, mais somos levados a imaginar que nós temos o controle da vida nas mãos. Mas nutrimos a ilusão de que controlamos todas as nossas circunstâncias. Temos a ilusão de que controlamos as outras pessoas. Quanto mais imaginarmos ter o controle da vida nas mãos, mais possessivos, mais defensivos, mais exauridos nós nos tornamos. Vamos nos tornando reféns da agenda, da correria, das nossas ilusões, a tal ponto que aos poucos vamos nos alienando da própria vida. Quando você deixa de se envolver com Deus e se envolve com muitas outras coisas e tenta resolver as coisas por si mesmo e não busca a Deus, a gente fica com essa ilusão de que a gente está no controle, que a gente está resolvendo, que a gente está trabalhando, que as coisas vão dar certo porque a gente está fazendo. Mas na verdade é uma ilusão. A gente está com a ilusão de que está controlando a nossa vida, mas na verdade as coisas vão dar errado se Deus não estiver na frente, se a gente não estiver buscando a direção dele. A vida passa e nós não vemos. As oportunidades surgem, mas nós não nos damos conta. Deus fala, mas nós não ouvimos. Por que acontece isso? As oportunidades vêm, Deus fala, a gente não ouve, a vida passa, a gente não percebe. Porque quando a gente não ora, irmãos, a gente fica seco espiritualmente. É bem mais difícil uma pessoa seca, carnal, é bem mais difícil para ela perceber Deus
perceber o agir de Deus na sua vida, perceber a direção de Deus, a iluminação. Então a pessoa facilmente ela cai no pecado, facilmente ela comete erros, facilmente ela toma decisões erradas, facilmente ela se dá mal nas coisas, porque ela não buscou a Deus, não colocou Deus na frente. Então ela não percebe, ela não sabe o que fazer, ela fica igual uma pessoa desnorteada. Quando você anda com Deus, está na presença dele, você recebe sabedoria, iluminação, direção, conhecimento. Fica muito mais fácil de viver. É isso que ele está querendo ensinar aqui. Vamos lá. Deus, o que temos de fazer para não sermos reféns da nossa própria alienação? A resposta é oração. Oração como um esforço intencional, concentrado e regular, que tem como objetivo criar um espaço para Deus na nossa vida. A vida vai continuar cobrando o seu preço, cobrando tempo, esforço, talento, enfim, cobrando o nosso melhor. Não há como ser diferente. E para que a nossa oração tenha como objetivo criar espaço para Deus em nós, vamos precisar aprender a passar tempo com Ele. Nesse tempo gasto com Deus, vamos aprender a estar com Ele. Preste atenção nesse ponto aqui. Quando você gasta tempo com Ele, é o que eu estava falando antes, nós vamos aprender a estar com Ele. A gente aprende isso, é uma prática. Vamos aprender a exercitar a percepção da presença de Deus em nossa vida. Quantas pessoas dizem: eu não sinto a presença de Deus, eu não sinto, eu não sei se Deus está comigo. Quando você ora e tem esse hábito, isso muda, porque você percebe sim a presença de Deus, você percebe Ele falando, você percebe Ele te dando paz, te dando alívio, te dando direção, acalmando o seu coração, te tranquilizando, te orientando, iluminando as suas ideias. Às vezes vem do nada, irmão, você está aperreado, você não sabe o que fazer, de repente vem uma ideia e você pensa: meu Deus, como é que eu não pensei nisso? É Deus que fala ao nosso coração, e a gente, por estar andando com Ele, a gente percebe, e aí toma atitude. Vamos aprender a nos despir de toda a ilusão a nosso respeito. Vamos aprender a dizer como o salmista: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 23 e 24. Depois de aprendermos a abrir mão do controle que imaginamos ter sobre as nossas circunstâncias e sobre as pessoas com quem vivemos, vamos aprender a entregar a nossa vida, os nossos dias, as nossas circunstâncias, aprender a entregar as pessoas com quem nos relacionamos aos cuidados de Deus. Meu irmão, que coisa maravilhosa quando a gente faz isso. Eu pergunto aqui para vocês, responda sinceramente, não precisa ser para mim não, responda para você mesmo. Você consegue fazer isso na sua vida? Deixar o controle nas mãos de Deus? Deixar de se preocupar tanto em controlar as circunstâncias, as coisas que estão acontecendo, achar que é você que vai resolver, tentar mudar as pessoas, tentar controlar as pessoas, achando que é você que vai conseguir fazer elas agirem diferente. A gente às vezes se gasta nisso, se preocupa, fica ansioso. Nós precisamos aprender, e a gente aprende isso quando ora, a descansar em Deus, a entregar o controle para Ele e deixar Ele agir, deixar Ele fazer o que precisa ser feito, aquilo que a gente não consegue, que a gente não sabe nem como é que vai fazer, mas Deus sabe. E na oração a gente aprende a descansar em Deus. Eu pergunto aos irmãos: você tem descansado em Deus de verdade? Ou você vive a vida preocupado, ansioso, com medo, temendo o futuro, atribulado pelas circunstâncias, pelos problemas? Ou você está conseguindo descansar e confiar que Ele está na frente da sua vida? Você aprende isso quando você ora, quando você anda com Ele em intimidade. Vamos lá. Vamos aprender também, quando oramos, a valorizar tudo aquilo que tem valor
para Deus. Vamos aprender a abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Vamos aprender a nos relacionar com Deus como Pai. Tudo isso a gente aprende porque à medida que a gente entra em contato com Ele, a gente o conhece e passa a compreender qual é a vontade dele, como é que ele pensa, como é que ele age, como é que ele deseja que a gente pensa também. É convivendo com o Pai que aprendemos a perceber as coisas boas que acontecem em nossa vida. Aprendemos a raciocinar com a lógica da Palavra de Deus. Aprendemos a nos comprometer com as mudanças que Deus já começou a realizar em nós. Experimentamos a restauração do nosso caráter e valores. Experimentamos a cura para as nossas mágoas, ressentimentos, temores, vícios, que têm o potencial de arruinar a nossa vida e até mesmo curas físicas. Veja quanta coisa boa que fala aqui que a gente aprende com oração. Vou só destacar aqui o que foi falado: raciocinar com a lógica da palavra de Deus. Oração e palavra andam juntas. Quando você lê a palavra, você aprende de Deus, e quando você tem intimidade com Ele em oração, você ganha discernimento para discernir o que você está lendo. Essas duas coisas andam juntas. Você não pode ler a palavra só por ler, como muitos estudiosos fazem, como se fosse um livro qualquer. Você lê a Bíblia orando, pedindo a Deus iluminação. Eu já ouvi falar de homens e mulheres de Deus que oravam de joelhos, era orando e clamando e dizendo: Senhor, abre os meus olhos. O que o Senhor está querendo ensinar com isso? Como é que isso se aplica na minha vida? E a oração vai fazendo você entender isso. Era um dia cheio de demandas, cheio de expectativas, cheio de necessidades, mas antes de tudo e de todos, Jesus estava sozinho, abrindo mais espaço em sua vida para a vontade de Deus. Nós precisamos aprender a fazer o mesmo. Precisamos orar para abrir espaço para Deus em nossa vida. Então veja que interessante. Eu vou terminar 6h50, certo? No máximo. Só falar isso aqui. Mais uma vez destacando o que Jesus fez. Irmãos, pare para analisar isso, como é interessantíssimo. Você consegue imaginar o tanto de pessoas que estavam atrás de Jesus naquela hora? Não eram poucas, eram milhares, querendo uma cura, querendo ouvir um ensinamento alto. Mas Jesus se acordou cedo e foi orar. Estava lotado de gente lá no local onde ele estava antes, esperando ele, mas ele estava orando. O que a gente aprende com isso? Entenda isso, que é muito importante. Não importa quantas coisas você tenha que fazer no dia, não importa o tanto de trabalho que você tem, nós precisamos encontrar, não é esperar que apareça não, encontrar um tempo para orar, arrumar um tempo na agenda, nem que esteja lotada, mas a gente precisa arrumar um tempo para orar, porque a oração não é uma opção, é uma necessidade fundamental. Se você não ora, você não tem vida espiritual, você é fraco, você não tem fé, muitas vezes é incrédulo, age na carne, imprudente. Mas quando você ora, você tem sabedoria, você tem vigor espiritual, tem ânimo, tem entendimento. Então, não importa o que você faça no dia, arrume um tempo para estar com Deus, busque a Deus, busque a Deus, tenha um tempo de qualidade com Ele, faça um esforço intencional para separar um tempo na sua vida para estar com Deus. Eu nunca esqueci um exemplo de um pastor que eu conheci, que ele trabalhava todos os dias, de segunda a sexta, e à noite tinha que estar na igreja, e aí ele só tinha tempo para orar de madrugada. Ele acordava às 3 horas da manhã para poder orar a Deus, para poder ter o tempo dele com Deus, porque ele sabia que ele precisava daquilo, era uma necessidade. Então, se você não tem um tempo com Deus, você precisa arrumar, fazer um esforço para arrumar esse tempo. Faça chuva ou faça sol. Você não arruma um tempo para comer,
para almoçar, para jantar, pois arrume tempo para orar. Veja como se fosse também uma necessidade que você tem. Você vai ver como Deus vai abençoar a sua vida poderosamente. Conclusão: o nosso Senhor Jesus nos ensina que Deus quer acrescentar recompensas em nossa vida, mas para isso precisamos orar, abrir espaço para Deus. Assim Deus poderá acrescentar em nós tudo o que precisamos. Jesus disse: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que o vê em secreto te recompensará. Mateus 6,6. Amém. Glória a Deus. Vamos orar.